Olá pessoal, voltamos a uma nova videoaula. Nessa aula eu vou procurar dar conta de elucidar alguns aspectos da discussão da aula 4 para que a gente possa introduzir a aula 5. Enquanto eu apresento as discussões do texto da Henrietta Moore, também vou tratar algumas questões que foram surgindo ao final dos textos produzidos por vocês para a atividade 4. Então, significa que algumas das questões que eu pude observar na análise de alguns textos de forma muito rápida, eu incorporei nessa discussão para tentar sanar essas dúvidas. Então, essa aula ela pode ser um pouco mais longa, mas eu acredito que vai ser essencial uma explicação mais detida sobre essa discussão da Moore, para que a gente possa sanar qualquer dúvida que tenha surgido sobre a aula, para que então a gente avance para a aula 5, que é a desconstrução da natureza da diferença sexual. Entender a perspectiva da Moore pode contribuir e vai contribuir para a introdução da discussão que está presente no artigo da Paula Sandrine Machado sobre a intersexualidade, que é o texto Sexo dos Anjos. A gente tem acompanhado desde o início da disciplina uma história da constituição do pensamento feminista e a desconstrução acadêmica e as construções também, desconstruções, que são realizadas a partir da categoria sexo e gênero. Entendo que não existe uma unidade dentro desse campo, dado que essa é a marca do feminismo, a pluralidade. Os estudos de gênero, eles são um campo marcado pelo atravessamento e o diálogo com as diferentes disciplinas, e o que dá esse caráter mais plural ao debate do conceito de gênero e sobre a subordinação das mulheres. E apesar de ele ter um vínculo com as mulheres, e as teóricas desse campo serem mulheres também, em boa medida, gênero, você tem que entender, não é uma categoria que diz respeito a um sexo, mas sim diz respeito às relações. Então, por isso que relações de gênero. Trata-se, então, na realidade, de um construto que vai falar de uma estrutura de relações que diz respeito a todos nós. Por isso, não podemos falar de igualdade, por exemplo, independente de gênero, porque não podemos prescindir da discussão de gênero nas relações de poder, pois o poder ele está presente nessas relações e se manifesta com muita sutileza, mesmo em contextos de igualdade de direitos e oportunidades, como é o nosso caso na nossa sociedade brasileira, por exemplo. Então, fica uma pergunta, que me parece estar presente muito nas dúvidas de vocês. Se gênero não é as categorias de sexo, o que ele é? A discussão de gênero ele vai assumir um caráter mais conceitual para dar conta de pensar a organização do significado dessas categorias biológicas. Então, o gênero pode ser pensado como a organização do mundo, inclusive do universo biológico. Isso provoca uma inversão de compreensão de gênero, geralmente que é entendido como uma construção cultural de diferença biológica, em que a diferença está lá, seria algo dado, e a cultura então produz significado sobre elas. Mas mais adiante, nessa aula ainda, a gente volta a essa discussão. Nesse momento, a gente vai entrar então na discussão da dicotomia analítica entre biologia e cultura, sexo e gênero. Então, tentando dar conta de tornar mais clara essa discussão da dicotomia analítica, biologia, cultura, sexo e gênero, eu vou procurar explicar de forma mais detida as ideias do texto da Henrietta Moore, compreendendo sexo e gênero. Imagino que uma das dificuldades que estejam presentes foi pensar aquela discussão sobre o sexo minúsculo, sexo com a letra maiúscula e gênero. Todo o esforço da autora está em problematizar a nossa concepção e em pensar que sexo com a letra minúscula é natural, portanto universal, e aí seria a base sobre a qual atua a cultura, e aqui o gênero. E quando eu falo nós, eu estou falando de nós, nossa cultura ocidental. Essa discussão vai estar presente até o fim da disciplina, gente, essa discussão sobre a dicotomia analítica. Por isso porque hoje é parte do campo dos estudos de gênero a desconstrução da categoria sexo. Nós acreditamos, enquanto nós, cultura ocidental, que a diferença anatômica ou o dimorfismo sexual ele seja um fato dado, ele é da natureza, então ele é natural. Moore inicia o texto dizendo que nas discussões sobre sexo e gênero, esse termo, o termo natural, ele aparece com muita frequência. O seu uso, como vai apontar a autora,
Ele é problemático porque ele tende a ser usado para descrever as diferenças entre homens e mulheres na vida social como se fossem originários da biologia. Entendam, aqui nem se está falando em desigualdades, apenas aquele aspecto que está entre vocês, como eu citei na videoaula 4, que aparece para acionar que homens e mulheres são diferentes porque seus corpos, a biologia é que nos faz ser diferentes. Ou mesmo a dificuldade de pensar as próprias travestis como mulheres, pois a base biológica não é uma referência muito forte, porque ele é o natural entre o sexo e o gênero. Mas será que a gente pode pensar sexo, e aí com a letra minúscula, como um dado, ou um fato, né, da biologia, ou esse fato óbvio, né? Então, acrescento a essa questão ainda a dúvida que surgiu em um dos textos para a atividade 4. Que a pergunta é: como se deu o processo de desconstrução, de definição dos conceitos de gênero e sexo ao longo dos anos? A discussão com o determinismo biológico tem acompanhado as críticas das feministas ao cunharem o conceito de gênero. Moore afirma que é em razão disso que as feministas desde a década de 70 têm procurado combater esse determinismo quando salientam a distinção entre sexo e gênero. Para entender essa trajetória de uma desconstrução e de redefinição das categorias de sexo e gênero, acessem o texto da unidade 1, que é sob o título O Conceito de Gênero, porque nesse capítulo vocês encontram a trajetória da discussão dessas categorias no campo dos estudos de gênero. Para os objetivos dessa videoaula, passaremos rapidamente sobre esse aspecto, que é o desenvolvimento dessa discussão, dado que já foi apontado em outros vídeos, inclusive em outros materiais, essa trajetória. Margaret Mead, como vocês podem ver tanto no texto da Moore quanto no texto do capítulo da unidade 1, O Conceito de Gênero, mesmo antes de existir um campo de estudos de gênero, ou mesmo o conceito de gênero, a Margaret Mead já demonstrava que as definições de homem e mulher são culturais e não inatas. Em seu livro Sexo e Temperamento, quando ela faz o estudo dos 3 grupos das sociedades primitivas, ela aponta que essas categorias, as características, na verdade, atribuídas a homens e mulheres, são definidas culturalmente, então aprendidas através da cultura. Esse achado da autora já indicava que existe uma variabilidade de formas de conceber feminilidades e masculinidades. Com a introdução do conceito de gênero no campo acadêmico, essa discussão foi se ampliando. Então, a Rubin, por exemplo, já foi citada também em outros textos, e também nas outras videoaulas, ela buscou determinar como a cultura transforma a matéria biológica, que é o sexo, em gênero. Dito de outro modo, ela está pensando como que o gênero transforma o sexo biológico dos machos e as fêmeas em homens e mulheres. Nessa concepção presente no sistema sexo-gênero dessa autora, as categorias homem e mulher elas são culturalmente determinadas, e como destaca Moore, evidências etnográficas demonstraram que as diferenças biológicas não constituem a base universal para as definições do que seja homem e mulher. Isso significa dizer que as diferenças biológicas não podem ser tomadas como determinando as construções de gênero. Aqui a autora já está apontando o foco de sua discussão ao longo do texto. Não é possível pensarmos que sexo, e na letra minúscula, compõe um sentido unitário, essencial, atribuído às categorias de homens e mulheres. Sem precisar irmos muito longe, a gente tem alguns exemplos da nossa própria sociedade. Homens e mulheres trans e as travestis também têm nos mostrado que não é possível a gente pensar sexo biológico como uma categoria unitária e essencial que atribui os sentidos do que é ser homem e mulher. O que esses sujeitos nos colocam são questões ao nosso próprio essencialismo biológico que tende a tomar o sexo como uma categoria que determina as construções de gênero. E aí ficaria a dificuldade, por exemplo, de pensar que travesti é uma mulher. Como foi colocado em algum fórum, em que disse isso, que por mais que eu possa falar isso em um fórum e apresentar texto para vocês, ainda justamente por ter esse fundacionalismo biológico, inclusive um essencialismo biológico, travesti é um homem, por causa do seu corpo e da biologia.
Mas à medida que a gente vai avançando nessa discussão, eu espero que se compreenda melhor o que esses corpos nos colocam enquanto questionamento a essa categoria. Então, em geral, né, quando a gente está falando inicialmente de gênero, logo já se pensa em uma mulher. Mas nesse caso, são os sujeitos marcados pelo sexo biológico. Por isso, quando a gente debatia lá nos fóruns, era comum vocês acionarem essa dimensão. E eu percebo que isso já indicava um entendimento de vocês de que gênero referia-se a uma construção social de diferença sexual. Nesse campo de discussão, a gente pode pensar nas categorias que são atribuídas a homens e a mulheres como construções sociais e culturais e não como naturais. Essas categorias elas seriam convenções de gênero que vão nos permitir, então, diferenciar comportamentos como adequados ou apropriados para cada sexo, como homens. Como exemplo, homens não choram, as mulheres são frágeis ou mais sensíveis, mulheres não sabem dirigir ou são barbeiras no trânsito, homens não sabem se controlar, falando da sexualidade. Todos esses exemplos eles são convenções de gênero e não características da natureza do sexo. Mas a discussão de gênero não se encerra nesse aspecto, em que gênero é a construção cultural e o sexo é o biológico. Para um primeiro momento de constituição de um campo acadêmico que buscava então superar o determinismo biológico das categorias homem e mulher, essa distinção entre sexo e gênero ela se mostrou necessária e muito importante. E essa importância diz respeito em demonstrar que as relações entre homens e mulheres e o significado atribuído a essas categorias eram socialmente construídas e não poderiam ser consideradas naturais ou pré-determinadas. Contudo, ainda havia algumas complicações nessa relação entre sexo e gênero que não eram devidamente analisadas. Uma das críticas que se tem a essa relação é a não problematização da fixidez da categoria sexo e a dicotomia que emerge no campo dos estudos feministas. E de que dicotomia eu estou falando? Primeiro, a oposição sexo e gênero, e segundo, se sexos são encontrados em dois na natureza, fazia-se a pergunta se gênero também poderia ser pensado em número de dois. O segundo aspecto, ele aparece muito mais como uma pergunta do que uma afirmação. Mas se a gente considerar que assumir as categorias de gênero masculino e feminino e os significados de gênero como sendo produzidos, para compreender, como diz o fato óbvio da diferença sexual, a diferença, então, acaba sendo vista como a base das construções de gênero, embora não determinado por essas construções. As implicações disso é tomar a diferença biológica como um dado auto-evidente, e esse aspecto que será problematizado por algumas autoras feministas. As discussões, então, pós-estruturalistas do feminismo têm procurado dar conta dessa problematização. Para algumas comentadoras, essa radicalização das discussões de gênero teria feito desaparecer a possibilidade de pensar a relação entre biologia e cultura, como destaca a própria Moore. Mas sobre essa discussão, a gente apenas vai apontar as suas críticas agora, não vamos desenvolver porque exige que a gente avance para outras discussões teóricas que são o alvo dessas críticas e aí que serão objetos de estudos mais adiante. Nesse momento, eu vou passar para a desconstrução da dicotomia sexo e gênero. Então, voltando às discussões da autora, para pensar a desconstrução da dicotomia sexo e gênero, a gente parte da questão que ela faz de perguntar-se, então, se a diferença biológica é ou não subjacente às construções de gênero. Há uma vasta discussão que procura desconstruir a relação que a gente faz entre gênero com anatomias particulares, pois, como indica Moore, essa relação entre sexo e gênero ela é própria da nossa visão da cultura ocidental. E aí eu trago um outro comentário que foi apresentado em um dos trabalhos para a atividade 4, que seria uma pergunta no sentido de se as particularidades biológicas, fisiológicas e físicas elas são desconsideradas ou consideradas parcialmente em todas as partes do planeta, ou no caso todas as sociedades, e para identificar então o sexo macho e a fêmea, tendo em vista que são as mulheres que podem gerar outro ser.
Eu destaco que, na realidade, a materialidade ela não é desconsiderada, quer dizer, os corpos não são desconsiderados, mas há uma ressignificação desse lugar fundacional que ocupa no discurso ocidental quando se trata de analisar contextos culturais diferentes. Justamente a questão que está sendo posta pela autora é não tomar o fato de haver corpos diferentes como fundamento das construções sobre a diferença sexual. Nesse caso, é pensar justamente a dicotomia macho e fêmea, mulher, homem e mulher, como se tratando de universal só porque existem dois corpos. As implicações disso é pensar que a biologia ela é estável e fixa, e então é essencial para a divisão do mundo social e para a compreensão do que é ser homem e mulher. E isso pode levar a gente a escorregar para um determinismo biológico. Como aponta o texto, compreendendo sexo e gênero, não é possível a gente encerrar a biologia a um determinismo porque há uma variabilidade mesmo na biologia. Um exemplo que trago do texto Dualismo em Duelo, da Anne Fausto Estelli. E ela inicia esse texto apresentando o caso de uma corredora que nas Olimpíadas de 88 foi desclassificada após um exame genético que apontou que ela possuía o cromossomo Y. O que parecia ser um fato óbvio para quem olhasse para o corpo dela, em que ela se tratava de uma mulher, não era evidenciado pelo teste genético. Esse teste havia falhado, o que indicava algo que não parecia quando se olhava para ela. Ela seria então um homem? E aí a pergunta fica, será que ela não era mulher? Ela poderia até parecer mulher, ter força de uma mulher, mas as suas células o diziam o contrário. A ciência estava testando que ela não era uma mulher porque ela continha o cromossomo Y. Diante desse exemplo, há uma série de questões que podem ser levantadas e que poderemos pensar a partir do texto da aula 5, que é o texto do Sexo dos Anjos. Nesse momento, vamos pensar o que podemos extrair desse exemplo para entender a discussão da amor. Se as características biológicas forem consideradas fundamento da diferença, isso significa que nós, cientistas sociais, estamos tomando nossas categorias de percepção do mundo social como universais e presentes em todas as sociedades. Esse é um primeiro problema. Por isso que as problematizações da Henrietta Moore vão no sentido de pensar que antes dessas características biológicas serem o que explica a existência do dualismo homem-mulher e que esses corpos são masculino e feminino, na realidade essas características não seriam elas mesmas marcadas pelo gênero ou pelo sexo com a letra maiúscula. Nossos corpos, eles são complexos demais para usarmos o sexo como base para explicar a diferença. Quanto mais a gente avança na busca pelo sexo como base, mais observa que ele não é uma categoria pura, porque aqueles sinais que definimos como masculino e feminino, por exemplo, capacidade reprodutiva, força, testículos, testosterona, útero, entre tantos outros, já vem misturado com as nossas próprias ideias de gênero. Por exemplo, o fato da corredora ter um cromossomo Y e testículos, mas a sua força e aparência ajustarem-se aos termos de uma feminilidade, isso faz dela um homem ou faz dela uma mulher? Isso já mostra que buscar na biologia as determinações do sexo é mais complicado do que parece e nos serve só para indicar que se trata de uma construção da nossa própria cultura e aí da ciência ocidental, sobre a identificação do que é ser homem e mulher, e não uma categoria universal. É nesse sentido que a Moore apresenta os argumentos da Yana Gisach e Collier sobre o fato dos estudos de gênero e os estudos de parentesco na antropologia terem como premissa um modelo nativo ocidental, porque eles tomam as categorias nativas que são nossas para fazer análise de outros contextos culturais. Entender que as nossas categorias de análise, como modelo binário de sexo, como fundação das diferenças de gênero, não são a verdade do sexo biológico, só porque a ciência prova isso, permite que a gente comece a relativizar as nossas próprias categorias. Então, achar que outras culturas percebem as diferenças por outras bases, e é o resultado do atraso, da falta de tecnologia, vai implicar em um olhar etnocêntrico sobre as construções culturais e sobre a alteridade. Não podemos crer que a nossa visão sobre sexo é a visão verdadeira, mas sim é um modelo de pensar a diferença sexual, assim como tantos outros modelos podem existir, dado que há uma variabilidade cultural
de formas de pensar e construir feminilidades e masculinidades. É importante entender que o modelo ocidental ele assume que a diferença entre homens e mulheres é um dado da biologia, logo é pré-discursivo, seria anterior à cultura. Assim, a diferença do nosso modelo cultural não, em si, ela não é vista como uma construção social, e aí decorre a ideia de que as construções de gênero se apoiam em qualquer parte do mundo nas diferenças sexual binárias. Isso significa que as análises tomam a dualidade ou a dicotomia como um pressuposto e não como um elemento que deve ser explicado. E aí, no sentido de explicar o porquê as diferenças. Não tem sentido, porque essas diferenças que a gente toma como natural, ela não tem sentido fora dos contextos culturais. Então, a dicotomia ela não vai ter sentido, ela tem sentido no nosso contexto cultural, das ciências biomédicas. Reconhecer que o conceito ocidental de sexo ele é histórico e socialmente construído torna possível entendermos que o modelo binário de sexo biológico não constitui em todo lugar esse material cru, como diz a autora, das construções de gênero. Um autor conhecido como Thomas Laqueur, em seu livro Inventando o Sexo, ele vai discutir essa variação histórica da ideia de sexo no pensamento médico, filosófico e político ocidental do século XVIII até o presente. Conforme o autor, a medicina ocidental não representava a sexualidade humana de forma bipolar como conhecemos, dividida entre sexualidade masculina e feminina, porque o modelo dominante da época era o modelo de sexo único. Esse modelo de sexo único ele via a mulher como um homem invertido e inferior. Invertido porque os órgãos sexuais eram os mesmos dos homens, mas voltados para o interior. Se vocês procurarem na internet e botar no Google Imagens, modelo de sexo único, vai aparecer, eu acredito que sim, algumas imagens que apontem para que vocês possam visualizar como as estruturas dos órgãos eles eram semelhantes, apenas um exposto para fora e outro para o interior. E a inferioridade, então, ela residia na diferença entre os órgãos estarem por exterior ou para o interior. As mulheres elas eram concebidas como inferiores aos homens porque eram imperfeitas, já que faltaria força e calor para a evolução e desenvolvimento desse corpo até a forma presente, que é até a forma perfeita, que está presente no corpo do homem, que é justamente as estruturas estarem para fora. Esse modelo ele perdurou até uma série de transformações de ordem política, social e epistemológica que ocorreram na Europa e no Ocidente, que levaram à mudança na percepção dos corpos, que passaram então a ser percebidos como diferentes biologicamente. Os ideais igualitários dos finais do século XVIII, que declaravam os sujeitos como iguais no plano político, indicavam a necessidade de justificar as diferenças entre homens e mulheres por outras bases. Então, é na natureza que encontrarão as justificativas para essas diferenças, transformando diferenças em desigualdades. E é aqui que emerge o modelo binário do sexo biológico, e isso leva à construção de conduta social e vida emocional adequada para cada sexo, considerando as particularidades biológicas, e a anatomia, então, se tornaria o destino de cada um. Esse autor, o Thomas Laqueur, procura justamente demonstrar que as noções de diferença biológica do sexo, elas não são esses dados crus que se impõem à nossa consciência. Tanto a noção de sexo biológico como de gênero são ideias e categorias que podem ser historicamente contextualizadas. A partir do enfoque da Rita Moore, é possível a gente entender a afirmação que faz o Thomas Laqueur, a partir da citação que eu vou ler tal e qual. Há uma ampla evidência etnográfica para demonstrar que esse tipo de categorização binária é culturalmente específica e não brota automaticamente do reconhecimento das diferenças nos papéis e nas aparências físicas. Gênero, então, como uma categoria analítica, ela deve libertar-se da suposição do caráter dado do sexo ou da ideia do sexo como uma fundação ou a base das construções de gênero. O corpo como um sistema de signo
para Henrietta Moore, ela significa que as culturas possuem construções particulares sobre os corpos humanos, não podendo nós acharmos que o fato de termos diferenças visíveis torna-se a razão das construções das diferenças sociais e culturais entre categorias de gênero, homens e mulheres. Então, o sexo maiúsculo para Henriton seria essas construções e o gênero, o que as diferentes culturas fazem do sexo letra minúscula. Após a revisar essa discussão da Henriton, a Moore ela vai apontar o problema da divisão entre sexo minúsculo e sexo com letra maiúscula e gênero. Porque o sexo com a letra minúscula é a materialidade dos corpos, mas sua compreensão enquanto sexo é a materialização já do sexo com a letra maiúscula. E aí, Henriton diz que sexo com a letra minúscula diz respeito à forma como se constrói o significado dos fluidos, os usos dos corpos, os comportamentos, os hormônios e o seu significado. Então, no fim, o sexo letra minúscula já seria o sexo com a letra maiúscula, porque o significado sobre esses fluidos, os órgãos e os usos dos corpos, eles são ditos na cultura e não são pré-determinados. Então, não tem outra maneira de conceber a materialidade dos corpos senão através das construções do sexo com a letra minúscula. E essas construções elas são culturais, sociais e históricas. Então, para Moore, não tem sentido insistirmos na divisão entre sexo e gênero, quando o sexo na letra minúscula sempre foi a noção de sexo com a letra maiúscula. Para a autora, a divisão, a dicotomia, em categorias mutuamente excludentes, como sexo e gênero, e aí então macho e fêmea, homem e mulher, é efeito do discurso da cultura ocidental, e não um fato universal. Então, por isso a gente vai passar, a partir de agora, a pensar as próximas discussões presentes no restante do texto da Moore, que é a dicotomia analítica presente nas teorias feministas sobre a desigualdade. Feita essa breve introdução sobre a dicotomia sexo e gênero e seus limites, passamos à análise do desenvolvimento dessa dicotomia nas teorias feministas. A Ortner e Rosaldo, que são autoras citadas no texto da Moore, são marcos da década de 70 para pensar o porquê das desigualdades entre homens e mulheres. Ortner pensava em termos de oposição natureza e cultura para as categorias homem e mulher, sendo a questão dela se a mulher está para a natureza, assim como o homem para a cultura. Rosaldo pensava a oposição em termos de público e privado. Ambas trabalharam as diferenças a partir de uma dicotomia analítica, como apontou a Henrietta Moore. E por isso elas foram amplamente criticadas, porque não seria possível universalizar essas oposições como explicação para as desigualdades de gênero para todas as sociedades. A segunda variante da dicotomia analítica está presente nas perspectivas do feminismo marxista, que discutem a posição das mulheres e a divisão sexual do trabalho. Uma das críticas a esse modelo é considerar universal a discussão sobre a posição das mulheres em um sistema específico, que é o sistema capitalista, como sendo universal, então presente em todas as sociedades, para que se possa então pensar subordinação, sendo inclusive sociedades que não têm o sistema capitalista como modelo de produção. É por isso, nessas duas vertentes, que a Moore vai trabalhar a crítica à dicotomia analítica, porque essa dicotomia, que foi tomada nas teorias como a partir do modelo ocidental de experiência das mulheres, como então sendo universal para pensar subordinação. Se tu considerar o público privado, como mostrou a Moore, tem sociedades em que não é esse o que fundamenta a desigualdade, muito menos a oposição natureza e cultura. E quem dirá, então, tu pensar a divisão sexual do trabalho e a posição das mulheres em um contexto de sistema de produção capitalista, e aí levar esse modelo para sociedades em que não é esse o sistema com o modelo econômico de organização da sociedade. Então, Moore vai afirmar que não podemos assumir que as relações de gênero são reflexos óbvios
óbvios, né, da divisão sexual do trabalho. Os exemplos que ela traz a partir dessas etnografias são para demonstrar como que as categorias criadas na década de 70 não dão conta de pensar as relações de gênero fora do contexto de seu surgimento. Portanto, tomá-las como universal seria um engano. E essa crítica ela foi empreendida, como já vimos, pelas feministas de gerações posteriores, sendo uma delas a própria Moore. Inclusive, essas críticas elas serviram para demonstrar que as marcas de poder elas não são fixas, com a ideia de que só porque se é mulher é oprimida. Já vimos em outras aulas que há outras marcas de opressão que alteram as experiências. Assinalar esse aspecto nos permite entender que a sociedade não tem um único modelo ou discurso de gênero, o que pode nos fazer supor, como aconteceu com o conceito de patriarcado, que haja uma universalidade dos modos de ser mulher e de ser homem. Conforme Moore, reconhecer a multiplicidade permite que a gente investigue como os modelos se interseccionam em um dado contexto. Um exemplo que eu trago é uma etnografia que foi realizada com homens trabalhadores da construção civil, chefiados por uma mulher engenheira. A hipótese inicial da pesquisadora seria pensar uma inversão de gênero, dado que é uma mulher em uma posição de hierarquia, tendo homens como seus subordinados. Mas, como sabemos, a realidade é mais complexa que modelos fixos de gênero, e como isso já foi apontado pela Moore. Então, o que se encontra nesse campo de pesquisa, que é a construção civil, são diversos discursos de gênero que circulam para compor as relações nesse espaço de trabalho. Embora os homens sejam chefiados por mulheres, que no caso é a engenheira e também é uma arquiteta, mas é a engenheira com quem eles têm maior contato, eles não perdem sua condição social ou seu status quo, pois possuem estratégias e práticas que possibilitam eles restabelecer a ordem das coisas. Se considerarmos o que assinala Moore ao trazer a Anna Meiggs, nessa etnografia da construção civil, a gente não pode nos basear em uma compreensão de gênero como dizendo respeito a categorias mutuamente excludentes, distintas e fixas, como masculino e feminino, pois esse contexto ele não segue um único modelo fixo de masculino e feminino, dado que temos uma engenheira chefiando homens pedreiros, tem os mestres de obras e os pedreiros relacionando-se entre si, e as mulheres faxineiras e cozinheiras que relacionam-se com os homens trabalhadores da obra. Como se pode ver, entre a relação a engenheira e os pedreiros, há uma infinidade de outros trabalhadores que se posicionam nessas relações. Segundo aspecto é que a gente não pode supor que o status feminino é singular e unitário, pois, como já foi comentado anteriormente, sendo um campo de diverso, anteriormente pensando a etnografia, sendo esse um campo de diversos trabalhadores, ocupando diversas posições, ficaria difícil a gente pensar que o status feminino nesse contexto de trabalho ele é unitário e singular, porque são diferentes mulheres, em condições de classe e também de raça diferenciadas. E a etnografia que foi realizada no canteiro de obra, com homens chefiados por mulheres, demonstrou que as relações de gênero não são fixas. Nem mesmo as hierarquias podem ser pensadas como fixas. Por isso, a gente não podemos observar uma realidade como de modo estático, ou mesmo com essas categorias mutuamente excludentes e fixas, como acaba alguns conceitos colocando, né, dentro dos estudos de gênero, que aí, por sua homogeneidade e generalidade, acabam por obscurecer as complexidades das relações. O conceito que trouxe isso e que foi amplamente criticado foi o conceito de patriarcado. Por isso, a Henrietta Moore ela destaca a terceira objeção da Anna Meiggs, que é o fato de que a sociedade elas não tem um único modelo de pensar o gênero. E aí eu volto ao exemplo da construção civil. O campo de pesquisa dessa etnografia, como mostrou essa pesquisadora, ele não tem um único modelo de gênero. As relações entre o engenheiro e os pedreiros se estabeleciam a partir de um discurso de gênero, que é diferente das relações entre os homens, que no caso os mestres de obras e os pedreiros, e inclusive diferente das relações desses homens com as cozinheiras e as faxineiras presentes no canteiro de obra.
a Henrietta Moore, quando ela cita o trabalho da Anna Meeks, ela está tentando demonstrar que os discursos de gênero variam quando eles são interseccionados com outras categorias sociais, como geração, raça, etnia, classe, inclusive quando eles são interseccionados com diferentes discursos de gênero. Porque quando a gente intersecciona gênero com essas categorias, inclusive já nós não estamos mais pensando em um modelo unitário de gênero, mas uma multiplicidade, de discursos que são marcados também por essas outras categorias. E aí, sobre essas críticas, a gente já passou em aulas anteriores essa discussão, quando se demonstrou a crítica à categoria mulher como uma categoria unitária e universal e ao conceito de patriarcado como transcultural e transhistórico. Então, encerrando essa breve explanação sobre o texto da Moore e a discussão sobre a dicotomia analítica e a desconstrução dessa dicotomia, a gente passa agora para a aula 5, que é a desconstrução da natureza da diferença sexual. Então, para finalizar essa videoaula, nós entramos na discussão sobre a desconstrução da natureza da diferença sexual. Para essa discussão, se traz o texto da antropóloga Paula Sandrini Machado, O Sexo dos Anjos. Nesse artigo, a autora destaca que ela procura em sua pesquisa sobre a intersexualidade apresentar um contraponto à ideia de que a dicotomia do sexo é um fato óbvio, portanto natural, e como a gente já vinha vendo nesta apresentação da discussão sobre amor, é possível desconstruir essa ideia hegemônica da inevitabilidade de pensar o sexo como binário. A questão da intersexualidade aparece nas sociedades contemporâneas a partir do debate da decisão da cirurgia em casos de pessoas que nascem na linguagem biomédica com a genitália ambígua ou genitália incompletamente formada. Esses estados intersexuais, eles referem-se a casos em que não há clareza se as genitálias interna e externas, elas são femininas ou masculinas. Como cita a Paula Sandrini Machado, o monstro moral do século XIX vai aparecer no século XXI como um diagnóstico médico que pode, então, torná-lo passível de ser reparado e aí reparar essa natureza que vai ser considerada incompleta. Justamente o campo de argumentação da autora é de que o sexo desde sempre foi marcado pelo gênero, na medida em que os valores de quem olha e classifica essas genitálias compõem esse olhar. Então, ele constrói esse olhar sobre as genitálias. Os valores, né, eles constroem o olhar sobre essa genitália e a nomeação daquilo que eles estão vendo. A ideia é que o ato de nomear ele vai criar aquilo que ele nomeia, embora os autores sociais pensem isso como natural, não como produto das formas de pensar e ver os corpos. Um exemplo corriqueiro que talvez faça sentido para vocês o que é esse ato de nomeação, por exemplo, é a ultrassonografia. Ele é um processo de nomear um corpo, na medida em que, quando tu diz o sexo da criança, tu não está apenas descrevendo o fato óbvio biológico, mas para construir uma série de sentidos sobre esse corpo, quando tu diz é um menino ou é uma menina. Então, não é apenas dizer ele é macho ou fêmea, ele torna-se um sujeito, ele passa a ser inscrito na cultura e vai se construir uma série de sentidos só a partir daquilo que a gente entende como masculino e feminino. Então, a autora ela vai percorrer essa discussão ao longo do artigo, tentando pensar a partir dos casos de intersexualidade. E aí a autora ela percorre análise sobre as diferentes definições do que seja natural para os profissionais da medicina, apontando as fronteiras entre o natural e o não natural a partir da aproximação com o que é ideal para um corpo e o que é desviante ou anormal. A autora, então, ela entende que os médicos eles são produtores de culturas, porque na medida em que eles estão buscando o sexo verdadeiro de uma criança, isso vai ter efeito sobre a produção do próprio sexo, nos corpos dessas crianças, através desse processo cirúrgico. Como demonstra na breve revisão teórica que ela tem sobre as perspectivas que ela vai assumir, né, enquanto pesquisadora para analisar
o seu objeto, e aí o seu campo, né, e os nativos, que são os médicos, os familiares das próprias crianças, ela mostra que há um intenso debate sobre a natureza binária e o fato de que algumas teóricas, embora demonstrassem o caráter arbitrário das categorias de gênero, elas não desconstruíram a dicotomia, na medida em que elas não examinavam a própria posição binária como sendo construída, e aí tomavam o dimorfismo sexual como um fato sobre o qual se constrói um significado sobre a diferença. Essa crítica, como a gente vem realizando com amor, ela também está presente na historiadora John Scott, quando ela procura pensar o gênero como uma categoria útil para análise histórica. A historiadora procura evidenciar os limites das perspectivas anteriores em construir as bases da categoria gênero para análise da história e para as ciências sociais, porque essas perspectivas ainda estariam presas no antagonismo sexual. Assumindo que essa natureza binária ela é uma construção histórico-cultural, é que Machado, a antropóloga Paula Cinzini Machado, ela vai se alinhar com as discussões da historiadora John Scott, pois entende que a natureza do sexo ela já está marcada desde sempre por um olhar de gênero. Então, para entender a discussão da antropóloga no texto Sexo e Discussões, faz importante introduzir brevemente a perspectiva da historiadora John Scott. E a partir da introdução dessa perspectiva, nós daremos por encerrada então essa videoaula, apresentando a última sessão, que é a perspectiva pós-estruturalista do feminismo, apresentando a historiadora John Scott. John Scott já foi citada no vídeo da aula 4, por isso nesse espaço eu trarei de forma muito breve os pressupostos da sua teorização, para que a gente possa entender por que a antropóloga, autora do artigo Sexo dos Anjos, alinha essa discussão da John Scott. Para Scott, o seu conceito de gênero possui dois núcleos, para que a gente possa entender. O primeiro é que o gênero é um elemento constitutivo das relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos. Esse é o primeiro aspecto do conceito de gênero e significa que as diferenças, antes de serem um fato dado da natureza, se fundam em símbolos culturalmente disponíveis que vão evocar essas diferenças. Então, a diferença sexual dá-se através de práticas e discursos que asseguram o significado do que é ser homem ou ser mulher. Esses discursos podem estar presentes em doutrinas religiosas, doutrinas educativas, políticas ou jurídicas, que apresentam as categorias de gênero de maneira binária, colocando-se elas em oposição, e aí, então, tornando fato natural a oposição masculina e feminina. Agir, então, como homem e agir como mulher, antes de ser algo natural, é aprendido a partir de reiterados processos presentes nas práticas cotidianas, na televisão, nos livros didáticos, no cotidiano escolar, nos objetos, nos brinquedos e nas brincadeiras, nas roupas, na organização dos espaços, tanto da casa quanto da escola, como também nas decorações dos cômodos e na rotina doméstica, que acabam por reproduzir a oposição binária de gênero. Por isso, a autora, John Scott, ela vai dizer que gênero é um saber que estabelece significado às diferenças sexuais e às diferenças corporais, para além de noções físicas fixas, para além de noções fixas e naturais sobre homens e mulheres. E ele é um saber, então, que é produzido pelas culturas e sociedades sobre e para organizar as relações entre homens e mulheres. Seguindo essas problematizações, é que Scott questiona o caráter permanente da oposição binária masculino e feminino, e assim ela põe em xeque tanto a noção de homem e mulher como essências unitárias, unificadoras, quanto a oposição entre elas. Um segundo aspecto dessa teorização aparece na seguinte premissa da autora. Gênero também é entendido como a primeira maneira de dar significado às relações de poder. Utilizando a noção Foucaultiana de poder, em que há então uma dimensão positiva de pensar o poder, a autora se apropria dessa ideia de que o poder então ele produz.
produz saberes, discurso e também os corpos. Essa maneira de conceituar o gênero como um campo de poder indica que os corpos são materializados no interior de uma matriz, no caso a matriz de gênero, e a diferença sexual é produto dessa matriz. O material empírico que é apresentado na etnografia da Paula Sandrine Machado indica que o sexo binário não é resultado da evidência da diferença, mas de um aprendizado que nos ensina a perceber o mundo como dicotômico, apontando para o caráter normativo das categorias binárias de sexo, pois deixa um pouco a ideia, assim, como ele é normativo, ele deixa pouco espaço para ambiguidade, em geral tratando elas como anomalias ou desvio. Então, ele é normativo na medida em que ele não comporta espaço para pensar corpos e aí aspectos, né, da corporalidade que saiam fora dessa dimensão dicotômica do sexo. Então, os intersexos, por exemplo, que têm um caráter ambíguo, eles são corrigidos via cirurgia. As travestis também, que apresentam uma ambiguidade, se vocês verem uma etnografia que é realizada com travestis, ao mesmo tempo que elas demonstram uma ambiguidade, de certa forma provocam uma ruptura da dicotomia sexo-gênero, também por falta de outros significados para além da dicotomia e do binarismo, elas não conseguem ressignificar a própria experiência fora do binarismo, então acabam que o próprio discurso reproduz o binarismo. Então, numa qualquer etnografia das travestis vai sempre apontar ao mesmo tempo a ambiguidade e a reprodução do binarismo justamente por esse caráter normativo das categorias binárias do sexo não ter possibilidade de pensar qualquer espaço fora da dicotomia. E aí não há espaço para corpos ambíguos. Eu espero que essa aula tenha elucidado alguns conceitos e perspectivas para que a gente possa avançar a discussão nas próximas aulas. Então, boa semana a todos e bons estudos!